Seja bem-vindo. Aproveite, se inscreva no canal e seja fortalecido em sua fé e relacionamento com Deus. Compartilhe e seja você um colaborador e divulgador desta obra de edificação do Reino de Deus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre o segredo para resistir. O texto encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9 e versos 16 a 18. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A vida neste mundo caído é uma mistura de alegria e tristeza, de bênção e de sofrimento, de triunfo e tragédia. Mesmo os cristãos não estão isentos de problemas. O próprio Jesus advertiu: no mundo tereis aflições, decepção, descontentamento, dor, angústia, perda, desastres de vários tipos, voltas inesperadas da vida e perseguição marcará o curso da vida de alguém que segue a Jesus. Os que são capazes de lidar com o sucesso e com os fracassos desta vida são aqueles que aprenderam a suportar as aflições com alegria, como diz Tiago em sua carta. Ao passarmos por qualquer tipo de provação, nossa fé é provada, e ao perseverar, temos a oportunidade de crescer e amadurecer. Aqueles que aprendem a força de resistência vão experimentar o paradoxo de viver à beira da morte a cada momento, principalmente para os que entregaram sua vida a Cristo. Para estes, a Bíblia diz que estão constantemente a ser entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também no corpo mortal. O apóstolo Paulo entendeu como suportar as dificuldades mais ameaçadoras da vida. É difícil encontrar alguém que tenha enfrentado uma hostilidade tão constante e grave como ele. A resposta de Paulo diante do sofrimento e da perseguição nos serve como um exemplo, nos levando a compreender a profundidade do sofrimento e a superar limites que a maioria de nós talvez nunca enfrentará. A resposta de Paulo diante da adversidade pode nos inspirar a ir além do que imaginamos ser capazes de suportar, quando se trata de sofrimento e perseguição. Desde sua conversão a Cristo, ele enfrentou as mais diversas situações que levariam qualquer um a desistir se não fosse pela fé em Cristo Jesus. Apesar da implacabilidade dessas dificuldades, Paulo sofreu triunfante e declarou no final de sua vida: combati o bom combate, terminei o curso, eu guardei a fé. No futuro me é reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ele suportou até o fim da corrida. Ele nunca desertou no meio da batalha. Ele se manteve fiel até o seu último suspiro. Foi ele mesmo quem, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: por amor de ti estamos sendo condenados à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
todos podemos aprender com o exemplo deste servo fiel a Deus, que foi o apóstolo Paulo, a como suportar a solidão, decepção, dor e perseguição que enfrentamos. Ele tinha a visão da glória de Deus revelado na face de Jesus Cristo, que mudou radicalmente sua perspectiva nos sofrimentos, inclusive da sua vida. Ele poderia suportar qualquer coisa no reino físico, porque ele estava com sua mente voltada para o reino espiritual. É na salvação em Cristo e mediante a fé pelo agir do Espírito Santo que somos transformados e na palavra renovados pela graça de Deus. Para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé, é preciso estar arraigados e alicerçados em amor, sendo capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. A verdade aparentemente paradoxal é que, quando somos fisicamente fracos e no final de nossos próprios recursos, nos encontremos no lugar onde podemos ser feitos espiritualmente fortes, ou seja, na graça de Deus. As provações da vida, problemas, dificuldades, servem apenas para construirmos a nossa força interior, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Porque são essas coisas que nos conduzem à humildade, espírito de oração e dependência de Deus. Esses versículos nos dão a alegria de pensar que tudo o que sofremos nessa terra vai passar, que embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos dessa terra. Que dia glorioso será quando voltarmos para casa, a casa do Pai. Essa alegria e essa esperança precisam estar acesas em nossos corações. Precisamos voltar a sonhar com o céu, com a volta de Cristo. Precisamos fixar os nossos olhos no eterno, na vida maravilhosa que Deus preparou para nós. Portanto, não pare, não desista, pois no final você irá perceber que terá valido a pena viver a vida transformada que Deus nos deu em seu Filho Jesus. Que o Senhor te abençoe.